Você acredita no sobrenatural? Naquela luz que inexplicavelmente pisca durante a madrugada? Ou naquele objeto que você jura ter deixado em um lugar, mas que de repente estava em outro? Pois hoje irei te contar uma história sobre um homem que até então era totalmente incrédulo e descrente. Mas por mais cego que fosse diante do sobrenatural, o sobrenatural sempre esteve de olhos bem abertos diante dele e o fez mudar tudo aquilo em que acreditava. Há cerca de 40 anos atrás, nascia Jean, filho de um casal trabalhador de classe média que vivia na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Desde pequeno, Jean nunca se sentiu à vontade em locais religiosos, mas era obrigado a ir às missas de domingo por sua mãe católica fervorosa, sempre reclamando com seu avô paterno de como não gostava de ter que ir à igreja. Jean sempre se destacou nas escolas devido à sua facilidade de aprendizado. Era extremamente extrovertido e comunicativo. Mas se vocês acham que isso o tornava um garoto popular ou adorado na escola, saibam que é o extremo oposto. Por sempre estar adiantado, ele sempre questionava coisas que estavam à frente do que estava sendo ensinado. E por falar demais, sua ansiedade e hiperatividade faziam com que tanto os professores quanto os alunos evitassem contato com ele, de forma que todos os trabalhos em grupo ele ficava sentado esperando que o convidassem, mas isso nunca acontecia, e ele era sempre deixado de lado. Sua mãe o incentivava, dizendo a ele que ele tinha potencial de trabalhar e construir sozinho, e mesmo engolindo o choro e a tristeza de ser rejeitado, ele seguia o conselho da mãe e realizava sozinho o trabalho de 4 ou 5 pessoas. Ele sempre foi muito fã de histórias e filmes de terror e costumava assistir naquela época, no fim da década de 80 e meados da década de 90, a todos os filmes que passavam na TV, mesmo contra a vontade de sua mãe, Valéria, já que seu pai, Antônio, era mais liberal e gostava de ver o filho feliz, sempre permitindo o que sua mãe costumava proibir. Mas o receio de sua mãe, além das crenças religiosas, estava no fato de que Jean não conseguia dormir sozinho em seu quarto. Apesar de amar as histórias macabras contadas por José em um desses canais de TV aberta e de não se assustar com aquelas criaturas sinistras que variavam de lobisomens a vampiros, de assassinos comuns a fantasmas, ele sempre mantinha seu olhar fixado na porta de seu quarto, como se esperasse por alguma visita sinistra, e permanecia assim até o ponto de não aguentar mais e correr até o quarto de seus pais e pedir para dormir com eles. No dia 2 de abril de 1992, quando Jean tinha 7 anos, houve uma espécie do que chamamos hoje em dia de maratona de filmes de terror, iniciando às 7 da noite e indo até 1 da manhã. Naquela noite, Jean havia combinado com seu pai para que sua mãe acreditasse que ele dormiria bem cedo e que estava se sentindo mal. Dessa forma, Antônio não permitiria que Valéria perturbasse o menino, mas ele exigiu uma condição. Jean devia dormir realmente em seu próprio quarto aquela noite. Mas o menino estava tão empolgado com aquela maratona de filmes que não se importou. Ou talvez o risco valesse a pena. Já era tarde da noite, por volta de 11 horas, e apesar de estar com muito sono, pois costumava acordar às 4h30 da manhã para ir à escola, o menino estava vidrado no terceiro filme. As luzes estavam apagadas e o volume da TV bem baixo para que sua mãe não percebesse que ele ainda estava acordado. A noite era fria e chuvosa, o clima preferido de Jean e também o mais famoso para se assistir a histórias de terror. Mas, apesar de sua fixação naquela obra, seu instinto não deixou de perceber algo errado que acontecia atrás dele. Aquele sinistro e singelo barulho de madeira se movendo lentamente. Naquele instante, o menino congelou completamente. Seu coração palpitava rapidamente, sua mão tremia de frio e de pavor. E ele temia. Não por ter sido descoberto por sua mãe, mas por algo pior. Ele estava decidido a não olhar para trás.
Afinal, ele tinha certeza de que havia trancado a porta com a chave para que sua mãe não o pegasse no flagra. E então continuou imóvel, olhando fixamente para a tela de sua TV, ainda preta e branca. No filme, uma sombra indecifrável deslocava-se de um cômodo para outro rapidamente. E em apenas um segundo, ou até menos que isso, a TV exibia um comercial de cosméticos. Naquele instante, já percebia que o portal de onde a sombra havia saído tinha as mesmas proporções e forma que o portal do quarto de sua mãe, e que a curta distância que a sombra havia percorrido talvez fosse a mesma que a distância do quarto dela para o banheiro da casa. E então, com as palpitações cardíacas extremamente aceleradas e suando frio, o menino lentamente virou-se para trás. Não pode ser aqui. Eu tenho certeza que tranquei a porta. Era a frase que o menino repetia em sua mente a fim de reunir forças para encarar a porta de seu quarto. Um choque de realidade e sentimento de vulnerabilidade preencheram Jean quando ele percebeu que a porta, de fato, estava aberta. Desesperado e chorando, o menino correu para o quarto dos pais. Ele perguntou aos seus pais se eles haviam ido ao banheiro recentemente, mas ambos disseram que não. Após muita insistência, o menino conseguiu se refugiar entre os dois durante aquela noite e decidiu não contar o que havia visto. Afinal, mais uma vez, sua mãe iria apenas dizer que ele só estava assistindo a filmes de terror demais e talvez até o proibisse de vê-los para sempre. Alguns anos se passaram desde aquele sinistro incidente, e Jean, agora com 13 anos, iniciava sua adolescência ainda mantendo a mesma personalidade de quando era criança. Ele era super inteligente e sempre estava à frente da maioria de seus colegas durante as aulas. E sua ansiedade e hiperatividade ainda lhe traziam uma má reputação entre os professores, a direção da escola e os alunos comportados. Ainda mais porque, apesar de tudo isso, ele sempre ficava entre os primeiros da classe. Por outro lado, por ser descolado, comunicativo e bagunceiro, ele finalmente conseguiu se enturmar com o povo da escola e tinha muitos amigos. Ele seguiu tendo de fazer seus trabalhos sozinho, já que todas as vezes que tentou fazer trabalhos em grupo com os únicos que o convidavam, o resultado final não era o desejado por ele. Ele se sentia extremamente mal em rejeitar o convite dos colegas, ainda mais mal do que quando era rejeitado, seguindo o famoso ditado: não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. A verdade é que todas as interações sociais de Jean sempre foram conturbadas, e isso vem desde seu berço. No início, ele conquistava as pessoas, mas com seu jeito de ser, ele logo afastava tudo e a todos, sendo desdenhado, odiado ou esquecido. Seus primeiros amigos, ao chegarem ao lugar, poucos meses depois sequer olhavam para ele, e as meninas que se interessavam por ele, mais tarde, estavam evitando esbarrar com ele. Ali ele já começava a sentir que havia algo estranho com ele. Seu principal passatempo tinha um teor um tanto quanto peculiar. Ele gostava de reproduzir obras violentas, sempre relacionadas com alguém em agonia, e tinha um fascínio por anjos e demônios, sempre portando espadas em posturas imponentes ou lutando entre si. Este segundo gosto era um tanto quanto estranho, visto que após seus 12 anos e muita insistência de seu avô paterno, sua mãe, que agora havia se convertido para o cristianismo, parou de obrigá-lo a ir à igreja, vendo que seu filho se sentia mal naquele lugar e que já tinha uma opinião formada sobre tudo aquilo. Ele dizia não acreditar na existência de Deus, do diabo e nem de fantasmas e aparições, mesmo após aquele sinistro evento em sua infância. Jean costumava dizer que aqueles desenhos eram sua admiração pelo Apocalipse, o único livro da Bíblia que despertava seu interesse. Algum tempo depois, ele finalmente encontrou a sua turma, uma grande tribo que misturava vários estilos musicais normalmente não aceitos pela sociedade naquela década. E em meio a diversos subgrupos daquela tribo, havia um pequeno grupo seleto, um grupo de adolescentes que se autodenominavam satanistas. Curioso por algo que só assistia em filmes, ouvia em músicas ou lia em livros, Jean fez de tudo para se aproximar daquele grupo.
No entanto, por causa de seu jeito extrovertido e das músicas que ouvia, ele conseguiu participar apenas de 2 reuniões, sendo evitado após elas. Ali, ele aprendeu muito pouco, mas ficou fascinado com a profundidade que existia naquela crença. E ele mal sabia que em breve colocaria em prática um teste medonho com o pouco que aprendeu. Jean era apaixonado por Luana, uma garota de sua faixa etária que frequentava o clube que todos daquela tribo iam nas noites de sábado. Ela sempre o dava atenção e ele sentia que ela o olhava da mesma forma que ele olhava para ela. Ele sabia que tinha chances com ela. E foi em um sábado de verão de 1998 que ele estava decidido a se declarar para ela. Ele se arrumou em seu estilo, calças rasgadas, camisa de banda e jaqueta, e mentiu para sua mãe dizendo que estava indo ao fliperama. A mãe sabia que ele tinha mania de andar assim até mesmo para ir na padaria, então não desconfiou de nada. O garoto então foi todo animado para o show de uma banda de alguns amigos naquele clube. Durante o início do show, ele estava praticando em sua mente em como abordá-la, e após cerca de 1 hora, entre as trocas de olhares que costumavam ter, quando finalmente decidiu agir, lá estava ela, sentada em frente ao bar. Ele então começou a elogiar o gosto musical dela, sua desenvoltura ao manter uma conversa, dentre outras coisas. Eles divertiam-se e bebiam drinks. A química entre os dois era perceptível a quilômetros. Quando ele finalmente criou coragem para se aproximar ainda mais do rosto dela, e ela correspondia, um alvoroço instalava-se na porta do clube. Uma mulher gritava com os seguranças e o show era interrompido. Ao microfone, alguém discursava: "Jean, sua tia está na porta e veio lhe buscar." A catástrofe estava anunciada. Risadas altas e burburinhos se espalhavam por aquele salão, todos os olhares voltados para o adolescente. Um profundo e gigante sentimento de vergonha e frustração tomavam conta de todo o seu corpo e alma, da cabeça aos pés. Jean não sabia o que era pior, a sua exposição ao ridículo diante de seus amigos ou a vergonha diante de sua amada no momento de seu primeiro beijo. Sem saber o que fazer, ele correu rapidamente para fora do recinto e pediu para os seguranças, que eram seus conhecidos, para que fechassem as portas do clube. Lá fora estava sua tia ao lado de sua mãe, e o garoto foi levado para casa à base de tapas e puxões de orelha. Mas a dor física não era nada comparada à dor psicológica que ele sentia naquele momento. A cada tapa, um impulso negativo subia de seu coração diretamente para seu cérebro, e ele reuniria todos aqueles sentimentos ruins, formando uma grande massa que mais tarde resultaria em uma única palavra: vingança. No dia seguinte, domingo, após sua mãe retornar do culto e já ter ido dormir, Jean decidiu pôr à prova tudo aquilo em que não acreditava em seu plano de vingança. Já com seus pensamentos no lugar, ele friamente pegou seu estilete que estava em seu estojo escolar e buscou uma caneta já sem tinta dentre as muitas que tinha. Fechando seus olhos, ele lembrava de cada minuto daquela cena frustrante da noite anterior, na qual ele era o protagonista. Ele pensava em seu pai, irmão da sua tia, mas seu ódio era tão grande que ele juntou forças para prosseguir, cortando seu braço direito e pingando todo o sangue no pequeno buraco do canudo aonde antes a tinta seria o líquido. Sangue esse que agora transcrevia todo o seu desejo mórbido de vingança. Dentro de si, um embate. A sua descrença era tremenda e ele sabia que nada iria acontecer. Ele estava se machucando à toa, mas ele queria ter a prova final de que tanto Deus quanto o diabo eram apenas fatos históricos, contos de fada. E escrever tudo aquilo também era uma forma de aliviar a sua dor, como uma válvula de escape. Eram tantas palavras de ódio, rancor, frustração e desprezo, tantos desejos negativos redirecionados à sua tia, que isso por si só poderia dar uma longa história. Portanto, irei focar apenas no principal objetivo e desejo de Jean. Ele clamava pela morte de sua tia Berenice.
Ele clamava o nome de todos os demônios que ouviu falar em uma espécie de súplica e prometia dar em troca qualquer coisa que não fosse a sua vida ou a vida de seus pais. E foi assim que, após o exaustivo ritual, Jean deitou-se, zombando desse mesmo em como se submeteu àquela loucura. Agora já crescido e com seus pais divorciados, ele havia se acostumado a dormir sozinho em seu quarto, mas sempre de porta fechada e jamais de costas para ela. Durante aquela madrugada, Jean despertou para ir ao banheiro e também para beber água. Afinal, o verão no Rio de Janeiro sempre foi famoso por ser escaldante e insuportável, mesmo durante a noite. Cansado e ainda suando muito, ao deitar-se, ele logo percebeu que se esqueceu de fechar a porta. Resmungando com si mesmo então, decidiu caminhar até a porta para fechá-la, quando viu a silhueta de sua mãe voltando para o quarto dela. Sempre curioso, desconfiado e questionador, Jean então entrou no quarto de sua mãe, que ao contrário do dele, sempre ficava aberto, e se espantou ao vê-la roncar. Uma pessoa que há poucos segundos entrou num quarto não poderia estar roncando logo em seguida. Seu pai, apesar de sempre presente em sua vida, já vivia com outra família. Então, o que teria acontecido? Agora, mais maduro e com forte baseamento em sua descrença a despeito da atividade supostamente sobrenatural que realizou algumas horas atrás, ele apenas ignorou, entrou em seu quarto, trancou a porta e foi dormir. Na segunda-feira, após chegar da escola, um de seus amigos que fazia parte daquela tribo telefonou para Jean contando para ele que na madrugada passada, um rapaz um pouco mais velho que havia acabado de se juntar à tribo, chamado Hugo, havia ficado com Luana. Aquela má notícia irritou Jean um pouco, mas ele acreditava que Luana não iria ficar muito tempo com aquele tal Hugo. Talvez teria sido o caso de uma noite só. Por volta de 6 horas da tarde, seu pai chegou em casa, nervoso e preocupado. Ele trazia a sua ex-esposa Valéria e a seu filho a terrível notícia de que sua irmã, Berenice, havia sofrido um infarto e estava internada. Subitamente os olhos do adolescente se esbugalharam, seu coração parecia ter disparado a 300 batimentos por minuto, e uma forte sensação de desespero tomou conta de seu ser. Jean estava realmente chocado. Como se um saco de cimento de 200 quilos fosse colocado sobre sua cabeça, ele foi tomado por um misto de sentimentos negativos. Decepção. A decepção de que tudo em que ele acreditava que não existia era real. Alguma entidade maligna ouviu suas preces profanas, seu clamor, e realmente tentou tirar a vida de sua tia. Temor. O temor de ser descoberto e ser deserdado por sua família. Insegurança. A insegurança de estar exposto a um lado da vida que não conhecia, ainda mais após ter o contatado. Logo, esses sentimentos misturaram-se criando uma culpa infinita, a culpa absoluta de ser o único responsável pelo estado de sua tia.